Imagine o pior encontro da sua vida, aquele encontro que você pensa, puta que pariu, não pode piorar. Agora multiplique isso por 10, adicione uma pitada de delírio kafkiano, um toque de sadomasoquismo leve e o desespero patético de um homem branco lá nos anos 80. E é fato que a maioria das pessoas lembra de Martin Scorsese pelos mafiosos, pelo sangue e pelo glamour decadente dos cassinos, lá na década de 80. Mas hoje não vamos falar de Goodfellas, vamos falar de um filme onde Martin Scorsese decidiu torturar um homem por 97 minutos. Acredite se quiser. O filme After Hours, ou como veio conhecido aqui, Depois de Horas, lá de 1985, é uma comédia de humor negro que funciona como um pedaço erótico perfeitamente coreografado, onde a verdadeira punição é a castração psicológica. E antes de entrarmos na espiral da loucura do filme, precisamos entender o nível de frustração que pariu essa obra. Lá em 1985, Scorsese estava no fundo do poço emocional. A Paramount tinha acabado de cancelar a produção de A Última Tentação de Cristo. O ego do homem estava em frangalhos. E sabe qual é a maior ironia disso tudo? O roteiro de After Hours estava nas mãos de um novato estranho e muito peculiar, chamado Tim Burton. Acredite se quiser, o diretor de Edward Mãos de Tesoura iria dirigir esse filme. Mas quando Scorsese expressou interesse em exorcizar seus próprios demônios e provar que ainda conseguia filmar rápido e barato, Burton, em um ato raro em Hollywood, cedeu a cadeira pro diretor veterano. E o resultado é um filme com a energia de um ataque de pânico. E Scorsese obrigou o ator principal, o Griff Dunne, a se abster de dormir e de fazer sexo durante as gravações para que a frustração na tela fosse literal. Acredite se quiser. É o cinema verdade, pô. E foi um método de interpretação levado ao nível do sadismo diretorial. E bem, funcionou muito bem, né? É aquilo, né? Julgue meu método, mas não julgue meu resultado. Mas voltando ao que interessa, aqui, nosso herói chamado de Paul Heckard é um processador de dados. Uma profissão lá dos primórdios de TI dos anos 80. E a vida dele é muito monótona. É um cara extremamente irônico, cansado e, acima de tudo, cercado de pessoas que lhe causam tédio. E no ápice da sua mediocridade, ele lê Henry Miller no café achando que é um intelectual transgressor. Mas na verdade, ele só quer transar. E o pessoal falou das pessoas performáticas hoje em dia, sendo que lá nos anos 80 já existia várias delas. Mas o mais interessante disso tudo é que é aí que Scorsese arma a arapuca dele e prende o espectador e o personagem principal. O filme é uma odisseia sexual onde as sereias não querem apenas te afogar, elas querem te enlouquecer. O bairro de Soho à noite é retratado como um labirinto matriarcal, cheio de mulheres imprevisíveis, castradoras e absolutamente fascinantes. Paul entra em um mundo achando que é um predador à espreita de um flerte fácil, mas ele é rapidamente rebaixado à condição de presa. E isso é muito interessante. A genialidade de After Hour é como ele zomba da masculinidade frágil. Isso já lá nos anos 80, hein? Aí o pessoal vai falar, pô, é a agenda woke. Reclama lá, pô. Reclama lá com o Scorsese lá nos anos 80. Reclama lá, cara. Cada mulher que Paul encontra é um reflexo distorcido dos medos masculinos. E aqui você vai encontrar mulher de tudo quanto é tipo. Tem a suicida potencial, a dominatrix artista plástica, a garçonete obcecada e ninfomaníaca. Tudo que você imaginar, tem aqui. E é genial a forma como o Scorsese transforma o libido de um yuppie engravatado em um bilhete só de ida para o inferno. Ele passa o filme inteiro tentando voltar para a segurança estéril do seu apartamento, porque no fundo ele não tem estômago para o caos do desejo. E na real, isso aqui é hilário pra caralho. Só um pouco decepcionante para quem, sei lá, possa se identificar com ele. Na época do lançamento, a repercussão foi no mínimo curiosa. A crítica adorou a técnica, tanto que Scorsese ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes. Mas o público comercial ficou meio confuso. Não era o que esperavam de Hollywood. Era ansioso demais, estranho demais, sem aquela cartaz heróica que todo mundo estava esperando. Mas a recepção póstuma e como esse filme envelheceu é a verdadeira chave do sucesso de Scorsese. Hoje, After Hour não é apenas cultuado, ele é assustadoramente atual. Em uma era onde todo mundo vive no limite da ansiedade, o filme deixou de ser um absurdo surrealista e passou a ser quase um documentário sobre como é a sensação de viver numa cidade grande depois da meia-noite. O pesadelo erótico de Scorsese não é sexual no sentido vulgar, é erótico no sentido grego. Desejo que não se realiza, atração que só produz destruição, aproximação que sempre é fuga. Paul sempre quer alguma coisa, companhia, excitação, sexo. E o filme passa 97 minutos punindo esse desejo com precisão cirúrgica. Cada mulher que ele encontra apresenta uma possibilidade que o universo fecha em sua cara. E o filme tem elementos e parentescos diretos com Kafka, principalmente com a estrutura do consagrado livro O Processo.
Aqui também vemos um homem acusado de algo que não entende, julgado por um tribunal que nunca se apresenta e condenado sem apelação. A diferença é que Scorsese resolve com humor ácido, enquanto Kafka era um humor burocrático. E se essa análise te deixou um pouco desconfortável e gerou aquela curiosidade de ver o filme, ótimo, porque essa é a proposta do canal. O botão de like tá aqui embaixo, se você quiser se inscreva, é de graça, e deixa um comentário para saber como você se sentiu, como esse vídeo te impactou. Quem não gostar também, porque eu sei que sempre tem uns haters, né? Eles também são muito bem-vindos aqui no canal aí. Então é isso aí, aqui quem fala é Igor Balzan e te vejo no próximo vídeo. Valeu!